Ah, bom, então vamos lá. Esse tema eu falei agora no nono Congresso de Medicina Chinesa do México. Tá entrando mais uma pessoa. Então, esse tema eu falei nesse congresso, já é o quinto ano, se eu não me engano, que eles me convidam, né? E os meus temas são interessantes e muitas vezes polêmicos, né? E aí eu faço essas brincadeiras, mas é interessante, um congresso muito bom. Mas é interessante que eu dou umas cutucadas. E aí eu resolvi enfiar a chakra, que é um conceito da medicina ayurvédica, num congresso de acupuntura, né? E a gente vai entender que relação é essa. Eu sei um pouquinho de Ayurveda, muito pouco. Isso aí, um pouquinho de medicina chinesa, né? Então, essa relação do fígado com o chakra da garganta é uma relação que eu observei. Uma relação que eu observei, né? Eu não consultei livros para ver se isso existe lá ou não, mas é uma observação, é o que eu vejo no meu dia a dia, tá? E a gente vai ter que, para entrar nesse. Bom, tem gente aqui que, né, a Gabriela, ela só é minha paciente, ela não é aluna de medicina chinesa. Então, a gente vai ter que explicar um pouquinho alguns temas, detalhar um pouquinho. E vamos ter que fazer isso rápido, por causa do tempo do Zoom. Então, vamos lá. Vamos juntando tudo que vai dar certo. Então, primeiramente, o que são os chakras? O chakra, como eu falei, é um conceito da medicina ayurvédica, que é uma medicina reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ok? Então, os chakras são centros energéticos distribuídos pelo corpo. A palavra chakra tem origem das escrituras sagradas do hinduísmo e significa roda, lá do sânscrito. Estão em constante movimento. É como se fossem pás de ventilador, né? Trocando energia com o meio ambiente, tá? Cada ponto de acupuntura é um chakrinha, é um microchakra. Por que que tem muito texto escrito aí? Porque eu apresentei esse tema no Congresso do México, eu apresentei em espanhol, né? Então, eu fiz toda a apresentação em português e fui traduzindo para o espanhol, porque, embora eu fale um pouquinho de espanhol, fiz curso, mas há muito tempo atrás, muita coisa eu não lembro, e eu preciso lembrar das coisas para falar em 30 minutos no congresso, né? Então, eu fiz tudo em português e por isso ficou essa cópia. Depois traduzi para o espanhol, eu tenho a cópia em espanhol. Então, eu precisava ir lendo, né? Porque imagina você explicar um conceito numa outra língua que você não domina, né? É mais fácil quando eu falo, eu apresento também no Congresso da Índia, é mais fácil quando eu falo inglês, porque o inglês eu domino mais. Porque o espanhol é parecido, mas a gente se enrola, né? Então, vamos lá. Então, são como, os chakras são como ventiladores, né? Trocando energia com o meio ambiente. Ora está jogando energia, ora está puxando energia. É como um ponto de acupuntura. Então, sua comunicação se dá por canais condutores, chamados nadis, por onde passa a nossa energia vital. Então, esse nadi é como se fosse um meridiano de acupuntura, um colateral, né? A gente vai ver imagens aí. Então, isso vem da medicina ayurvédica, né? O conceito da medicina ayurvédica. Então, vamos lá. Olha aqui um desenho esquemático. Põe no mudo aí, pessoal. Ó um esqueminha aqui. Opa, uma prancha aqui, né? Uma prancha bem clássica falando dos sete chakras, tá? A gente tem muito mais do que sete chakras, tem centenas, tá? Só que são chamados sete os principais. Eu não vou estender muito, mas vamos ficar nos principais aqui. Então, o primeiro, o chakra básico, chamado de Muladhara, ou chakra da raiz, tá? Tem relação com a suprarrenal. Então, ele troca energia com o meio, uma energia bem telúrica, bem yin, né? Energia da terra. O segundo chakra é o chamado chakra sexual, que tem um tabu esse nome aqui no Ocidente. Então, o nome em sânscrito é Svadhisthana, ou Svadhisthana. É o chakra sacral ou sexual. Tem relação com as gônadas, então, ovário e testículos, tá? Órgãos reprodutores. O Manipura é o solar, ali onde está o VC12, tem relação com o pâncreas. O Anahata, o chakra do coração, tem relação com o timo. Tá aqui, ó. Vamos botar um negocinho bonito aqui. Olha lá, timo, né? Vishuddha chakra, o chakra da garganta, é o que nós vamos falar dele um pouquinho hoje, é o quinto chakra, se contar de baixo para cima, vai dar cinco aqui. Tem relação com a tiroide, né? A gente vai ver toda essa relação, hein? Tiroide com o fígado. O Ajna é o terceiro olho,
tá entre as sobrancelhas. Ela é ali no, é um pouco acima do ponto yin tang, tá? Tem relação com a hipófise. E o Sahasrara é o chakra da coroa, tem relação com a nossa pineal, ok? Então, essas relações são conhecidas. Aqui tem uma imagem mostrando, então, o chakra e o nadi, né? Como se fosse o colateral, um meridiano pequeno, ligando os chakras aos plexos, centros nervosos, existe todo um estudo disso. Aqui uma outra imagem que mostra o chakra, por exemplo, o chakra da raiz, ele se abre para baixo, né? Então ele puxa energia, né? Energia Yin. E o chakra da coroa se abre lá no topo da cabeça para o céu, pega mais a energia Yang, assim, a grosso modo, né? E todo chakra, os demais, eles se abrem para frente e para trás. Ok? Aí tem relação com frequência. E frequência é uma frequência é vibração. Então, a frequência, uma vibração, ela te dá uma cor. Se ela vibra mais rápido, ela muda a cor. Se ela vibra mais lento, ela muda a cor, tom para baixo, um tom para cima, né? Porque toda cor é vibração. E isso com sons também, ok? Por isso que tem então, o que que é essa vibração? É o quanto mais rápido ou quanto mais pás ele tem, como hélices de um ventilador, quanto mais pás ou hélice ele tem para girar, então ele gira mais rápido, né? Ou ele capta mais ar, vamos dizer assim, ou energia, aí está fazendo analogia com o ventilador, né? Ele capta ou joga, ele empurra ou puxa mais energia, se fosse um ventilador, ou mais ou menos ar, de acordo com quantas pás, quantas hélices ele tem. Isso tudo muda a frequência, muda a cor, e aí, enfim, e isso vai longe, tá? A gente vai correr para chegar na medicina chinesa ainda. Aqui, ó, são desenhos, pranchas de livros indianos antigos relacionando os chakras até com deidades, porque tem a cultura indiana cheia das deidades, né? E cada deidade tem relação com um tipo de animal, com uma frequência, com elementos, se é terra, se é água, se é fogo, né? E por aí vai. É uma relação parecida com a medicina chinesa. Aqui são os canais principais que eles têm, que é Ida e Pingala, e o Xuxumina seria o canal VG para nós, né? Aqui os outros nadis seriam meridianos. Então, o indiano, a medicina ayurvédica, tem tudo isso conceituado, assim como nós temos na medicina chinesa, tá? Então, eles explicam essas relações da natureza com o homem, assim como nós explicamos da nossa forma dentro da medicina chinesa. Já já nós vamos ligar os pontos. Aqui uma outra prancha antiga, né? Mostrando todos os nadis, chakras e explicações até com Sol, com Yang, com Yin, com a Lua, né? Então existe essa relação Yin e Yang também. Especificamente o chakra da garganta, que é o Vishuddha, né? É o quinto centro energético do corpo, está na garganta, tem relação com a tireoide, como nós já vimos. Ele é o principal responsável pela comunicação, autoexpressão e clareza. Sua principal função é converter os sentimentos e pensamentos do mundo interior em palavras e ações no mundo exterior. Ou seja, aquilo que você pensa e que você consegue depois praticar, criar, ou desenvolver. Então, são seus planos onde você coloca na prática. Ou seja, ele é um chakra da criação. Por isso que o som, né, a gente vai falar disso, o som cria, né? Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente está criando o tempo todo. Vamos lá. Então, esse é o quinto chakra. Aqui existe essa prancha em indiano. Aqui tem em sânscrito, que eu não sei exatamente o que significa, mas vai descrever uma série de funções e tudo aquilo que a gente falou sobre os chakras, especificamente sobre esse chakra. O número de pás, que ele tem o número de hélices, né? São 16 pétalas, ok? Então, esse é um desenho oficial. Eu prefiro usar um desenho que é esse aqui, que para mim me explica melhor. Esse já é um desenho mais esotérico, porque para o indiano é uma coisa mais técnica, e existe a parte mais esotérica. Então, essa é uma parte mais esotérica da explicação desse chakra. Tem um desenho desse para cada chakra e cada um tem sua explicação. Então vamos correr, porque essa proposta aqui é meia horinha só de live. Então vamos lá. O que esse desenho fala? Tem as 16 pétalas. Essa taça aqui, né? É como se fosse, por exemplo, aqui nosso pescoço.
né? Dá para ver ali, onde eu estou passando o mouse? Ali é o nosso pescoço, né? É, aqui nós temos uma serpente enrolada no pescoço. Já vou explicar esse simbolismo, tá? Aqui a taça, né? Aqui como se fosse nossa cabeça. Vamos lá. Aqui vai ficar melhor. Ó, então, nosso pescoço, né? A serpente enrolada. A serpente significa essa energia vital. Essa serpente, o que é? O indiano vai chamar de Kundalini ou Kundalini. A gente vai fazer uma analogia com energia Jing, energia vital, que ela está ancorada, está armazenada lá no nosso Tantien inferior, que seria o chakra sexual com o chakra raiz, que é lá no sacro, né? Então, disse que ali fica uma representação, uma metáfora, uma serpente de fogo adormecida, que quando essa serpente desperta e começa a subir pela coluna, isso é do ser desperto, o ser que está se santificando. Ele vai subindo e despertando todos os chakras, até que ele chega no topo da cabeça, e quando ele chega no topo, ele faz aquela auréola que nós vemos nos santos católicos, né? Ou aquela imagem que se fala que é do Espírito Santo, que é um ser desperto na divindade. Então, essa é a metáfora, a analogia, ou o caminho, a senda espiritual. Então, aqui a gente está mostrando que essa Kundalini, essa energia vital, já ficou desperta agora na nossa região da garganta. Então, porque é esse chakra, né? E, enfim, vamos lá. Então, todo chakra, ele precisa ser ancorado no chakra do coração, quando ele está, né, em harmonia. Por quê? É o chakra do amor, a imagem de Jesus do Sagrado Coração, que é o avatar do amor, Jesus, né? Ele vem ensinar o amor, vem perdoando, vencendo tudo, né? Todo o ódio, etc. O caminho de saída daqui é através do amor. Então, todo chakra em equilíbrio, convém que ele esteja ancorado no coração. Então, eu estou explicando o desenho esotérico, que não fui eu que criei, infelizmente, eu podia ter sido o gênio que criou isso, mas não fui. Eu estou explicando o que tá aí, né? É minha interpretação, inclusive. Então, nós temos o pescoço, a Kundalini, ou energia vital, agora desperta, ou ela chegou até a garganta, tá dando vitalidade a isso. Aqui nós vamos ter essa inervação do nervo auditivo dos ouvidos. Então, a clareaudiência, escutar a quarta dimensão, ela é necessário que esse chakra, o da garganta, esteja bem desperto, bem alinhado, né? E aqui, essa parte do desenho aqui, o nervo óptico dos olhos, né? Então, é necessário também para quem precisa ver a quarta dimensão, né? Ou ter insights, ou ter clareza, também é necessário que esteja desperto não só o Ajna Chakra, que é o sexto chakra, mas o da garganta também, porque o equilíbrio dele vai equilibrar o de cima, né? E aqui é a representação do chakra da coroa, né? Ok? Então, essa é a representação esotérica desse desenho. Aí o que acontece? Vamos começar a fazer as nossas ligações com o fígado, tá? A inervação do fígado, ela se dá ali entre C3 até C5, através de conexões com o nervo frênico. Na parte torácica, é na altura de T7 a T10, né? Então, todo trapézio, ele tem raízes nervosas que comungam fibras que vão para o fígado. É por isso que quando a gente fica em medicina chinesa muito tenso, essa região dos ombros dói muito, né? É por isso que o cachorro eriça os pelos quando ele está estressado, que ele vai atacar ou vai morder. É por isso que a gente precisa, porque a gente precisa de força aí nos braços para lutar, né? Ok? Então aí são raízes nervosas. Tem uma ligação direta. A gente está falando só de raízes nervosas, porque a gente sabe que o fígado inerva todo, o fígado nutre todos os músculos dentro do conceito chinês, através do sangue do fígado, tá? Além disso, a gente sabe que nós temos aqui nas laterais o meridiano Shaoyang, que é triplo aquecedor e vesícula biliar, olha os dois aqui, né? Então, tem relação também essa região lateral do pescoço. Então, além do trapézio que está posterior,
né? Isso está falando só de inervação, né? Nós temos os escalenos, que vão ter essa ligação via meridianos aí com o canal da vesícula biliar e triplo aquecedor, que é o canal Shaoyang, né? Ou seja, vesícula biliar e fígado tem relação direta com essa musculatura toda da, da lateral e parte posterior do pescoço, com a relação com essa região que tem essa relação com o chakra laríngeo. Aí, na visão da medicina chinesa, o que que nós temos? Que o fígado, a função dele é manter o livre fluxo do qi, né? A energia, ela flui livre, porque é uma função do fígado, quando ele está em ordem, né? Por todo o corpo. E como que se faz isso? Através dos canais. O fígado vai mantendo os canais desobstruídos, ok? Que são os canais, os meridianos, né? Eu estou falando assim porque tem gente que não é aluno da medicina chinesa, é paciente, né? Então, e através da função do fígado de manter o livre fluxo do qi pelos canais e pelos meridianos, né? Os canais colaterais são os meridianos, ele possibilita com que os músculos funcionem harmonicamente por alguns motivos. Primeiro, nós vimos a inervação, principalmente essa região. Segundo, os canais livres, eles levam energia fluida, ok, para que os músculos funcionem bem, ok? E sabemos que é o sangue do fígado, que nutre os músculos, certo? Todos eles, inclusive o útero, que a gente já vai falar, né? Ok? Então vamos lá. Aí tem um detalhe. Se nós olharmos no ser humano, representado nessa figura, nós temos vários canais aqui, né? Vários canais, tanto na parte posterior quanto na parte anterior do corpo. E eles vão uns subindo, outros descendo. Mas quando os que vão para a cabeça, né? Quando chegam no pescoço, tudo se estreita ali, certo? Os canais estão espalhados, mas ali na região do pescoço eles se estreitam. Ou seja, já dificulta um pouco para quem mantém certas tensões, sejam de ti, porque a minha mente atrapalha o funcionamento do ti, ou favorece, né? Ou do próprio músculo tenso, do próprio sangue, e aí uma coisa leva a outra, é onde se estreita, onde garroteia mais, onde fica mais apertado. Então, é uma zona, né, de tensão, onde qualquer anomalia vai gerar problema, certo? Então, os canais se estreitam muito através do corpo para passarem do corpo à cabeça. É uma zona de tensão, uma zona é, quimicamente, mecanicamente, energeticamente de tensão. É que nem o canal de Hormuz, né? Tudo tem que passar por ali. E aí o negócio, quando está em guerra, tá complicado. Então, se eu tenho uma tensão muscular, isso complica o funcionamento do ti, o livre fluxo de ti e vice-versa, ok? E do fígado, por consequência, já que ele é o responsável por manter o livre fluxo de ti. Então, quanto maior a tensão nessa região, mais se comprimem os músculos, mais se estagna o Qi, dificulta na circulação sanguínea, podendo surgir compressões dos nervos, hérnias cervicais, dores, disfunções na ATM, né? E problemas na tireoide e etc. Por aí vai. Aí voltamos a essa figura. O que que nós vamos complementar nesta figura? Aqui, dentro desse círculo, nós estamos evidenciando o quê? Cordas vocais e tiroide. Tá vendo? Parece uma tiroide, né? Tiroide e cordas vocais. Então, na garganta, o que eu não falo é ti estagnado. Ok? Pescar isso aí? Por que que o fígado é o grito quando ele está em desarmonia? E qual a relação que ele tem com esse chakra da garganta? Então, ó, quando a fala é harmoniosa e expressa com tranquilidade os sentimentos, dizemos que veio do coração, do Shen, da mente, em harmonia. Do contrário, o Ti estagnado se torna raiva. Então, e a raiva se expressa através do grito, né? Então, aquilo que eu calo durante anos, lembra que é o chakra da garganta, que nós vimos lá um pouco mais para trás, que é um dos chakras da criação.
né? O que eu falo de favorável na minha vida, eu crio coisas favoráveis. E o oposto também é verdadeiro. Então, se eu só reclamo, falo palavrão, etc., é isso que eu estou criando, certo? Ele está falando aqui. Que bom que você está gostando. Eu apresentei isso em espanhol no Congresso do México, né? Uma loucura falar isso em espanhol. Então, olha que interessante isso que a gente está colocando. Meu tempo está acabando. Terminará em 10 minutos. Vamos lá. Mas se cair, a gente começa de novo, né? Então, enfim. Então tem essa coisa. Então, se eu estagno meu tio do fígado por situações externas na vida, uma hora eu não aguento e eu grito. Agora, se eu também não falo, não grito e vou engolindo, eu começo a criar nódulos, certo? É o tio estagnado no corpo. Outra relação aqui. Os canais de vesícula e triplo aquecedor estão rodando por aqui, né? Que é o canal Shaoyang, certo? Então, ó, o músculo temporal, que ele vai enganchar aqui na mandíbula, aqui por dentro e vai, quando ele contrai, ele fecha a boca para você morder. E aqui o masseter, então, se o temporal tem relação com o canal Shaoyang, tem relação com Shaoyang é vesícula, né? E tripoaquecedor, é vesícula e tripoaquecedor. E o masseter tem relação com o fígado, tá? Então, fígado e vesícula de novo aí nessa história. Então, o apertamento, morder de raiva, o bruxismo, né? O briquismo, o bruxismo, essa raiva estagnada, né? Então, relação com o fígado de novo. Então, olha lá, mastigar, a raiva, o modelo, bruxismo, ó, faltou o X. Gritar, sons agudos que irritam minha vesícula, né? O zumbido, tem um zumbido de rim, tem um zumbido de vesícula. A otite, até sinusite, que tem relação sinusite com vesícula também, né? Além de outras coisas. Problemas de visão, porque aí pega o fígado, né? Plexo braquial, então toda aquela tensão muscular vai comprimir esses nervos todos que passam aqui, que é o plexo braquial, pode dar problema também. Então, tudo isso aí, todos esses problemas que estão aqui, tem relação com o fígado, como a gente está vendo, que a gente já sabe na medicina chinesa, mas tem relação com o chakra laríngeo. Olha que legal, a gente falou que a questão do útero, né? Vamos lá. Uma coisa bem conhecida quem trabalha com a linha de chakras, né? A gente faz isso com a acupuntura sem saber, tá? Mas quem trabalha com chakras e tal, é um conceito bem conhecido, que o segundo chakra, ele tem uma relação, que o segundo chakra é esse, sexual. Portanto, na mulher com o útero, né? No homem também com os testículos, tal, próstata. Então, na mulher aqui, é que fica mais fácil pegar esse exemplo, é mais direto, tem relação com o útero. Então, quem trabalha com a linha de chakras, que nem eu também sou mestre em Reiki, né? A gente sabe a relação direta que existe do segundo chakra, que é o sexual, com o quinto chakra, que é o chakra laríngeo, que aí tem relação com a tiroide, né? E por quê? O segundo chakra tem a ver com o útero, ele cria o quê? Um bebê, né? Quando engravida, cria um bebê, tá? E o quinto chakra, ele cria através do som. Então, um cria o feto, né? E outro cria a vida ou coisas na sua vida. Os dois são vida, né? E isso é bíblico, né? Faça-se a luz, está lá no Gênesis, né? Deus criou através do som, faça-se a luz, e a luz se fez. Não é isso? Então, o som ele cria, tá? É isso que a gente falou lá nos primeiros slides sobre o chakra laríngeo, quem não viu, né? E existe essa relação direta, segundo chakra com o quinto chakra. Quando um está desarmônico, geralmente o outro está também. Os dois criam. Um cria. Um é a criatividade, está falando de Deus, né, que criou a vida, mas que você cria na sua vida? Os seus projetos, a criatividade, a criação, colocar em prática as coisas que você cria no mental, você cria no mental e você cria na terra também através dessa criatividade do quinto chakra. E aqui cria-se uma vida através da concepção. E o sangue do fígado, né, nutre o útero. Mais uma relação aí. A estagnação do livre fluxo do Qi do fígado. O que nós sabemos em medicina chinesa? Ele cria cisto em tireoide, é o que a gente estava falando. O que eu não falo, o que eu calo, né, também não é para chegar dando esporro em todo mundo, mas aquilo que eu engulo, que eu não tenho coragem, eu crio o quê? Cisto em tireoide. Eu posso criar, não é que eu crio, eu posso.
cisto em mama e cisto em ovário e mioma no útero muitas vezes, né? Então, essa tríade que eu dou em aula, quem fez meus cursos, né? Eu falo que essa tríade é clássica da estagnação do TI do fígado em mulher. Ela vai criar cisto na tireoide, cisto na mama e cisto no ovário ou mioma, né? Isso eu falo lá no curso de ginecologia, né? Tá certo? Hipertiroidismo, olha lá. Tiroide, hipertiroidismo, ó, exoftalmia, os olhos grandes, né? Hipertiroidismo. O que é o hipertiroidismo? Aumento do metabolismo, certo? O hipertiroidismo leva ao aumento do metabolismo. Agora, o que é isso na visão chinesa? É uma ascensão do yang do fígado, né? O yang do fígado. Tá escrito errado aí. Yang Qi do fígado, né? Yang Qi ou Yang é a mesma coisa. Só tem um D que está errado aqui. Então assim, não é só o yang do fígado, pode ser um calor, um fogo no coração, né? Mas ou é fogo no coração ou fogo no fígado, né? Leva ao hipertiroidismo, que leva a pessoa com metabolismo acelerado, e o que leva ao aumento do yang do fígado, a raiva, etc. Mais uma vez, aquilo que eu não falo, grito, etc. Ok? Também, como eu trabalho um pouquinho em hipnose, o que que a gente repara? O que que sai nessas questões, muitas vezes, na hipnose, assim, pessoas que precisam perdão, que todo mundo precisa, né? Ou que tem mágoa, raiva, e a gente começa numa hipnose ali, aonde buscar onde está essa energia na pessoa, onde ela sente o aperto, onde ela sente que isso está, onde está a dor, que a gente faz isso com a consciência rebaixada, que é um grau de hipnose, geralmente a pessoa vai falar na garganta, tá? Garganta e peito. É batata. Que é o nó na garganta, né? Você vê que aqui ficou um pedaço do slide em espanhol. Nudo em la garganta. Nó na garganta. É o nó na garganta. Onde tem a raiva, a mágoa, onde precisa perdão, né? Ele fica ali. Que tem a ver com o fígado, que tem a ver com o chakra laríngeo. Olha lá, né? Tá certo? Então é isso. Deu uma corridinha, porque a gente começou, esperou aí uns 10 minutos o pessoal chegar atrasado. E o Zoom agora só dá 40 porque eu não estou assinando mais. Tá muito caro, tá em dólar. E não tenho dado aula esse ano, então eu desassinei. Então, é isso, ó. O último slide do curso, olha como eu fico bonito lá, né? Com cara de maluco aqui. Mas é essa maluquice que eu levo os mexicanos lá para provocar. Se alguém tiver alguma pergunta, faça-a. Ou então faz depois no grupo. Não sei quanto tempo temos, mas corremos. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês Eu tenham. adorei, Clécio. E não é interessante? E assim, a gente nem Nossa, muito bom. E a gente nem não deu para desenvolver muito, mas é assim também. No Congresso também é 20 minutos para falar e 10 de pergunta, 30 para falar e 10 de pergunta, então também é tudo correndo, e nesse caso em espanhol que fica mais complicadinho. Mas é isso. Essa relação. E assim, como equilibra a chakra? Enfim, quando você faz acupuntura, você está equilibrando os chakras, né? Mesmo que você não saiba. Hum. Agora, o que que Ô, acontece? Clécio, Oi, eu posso depois fazer uma pergunta também? pode, faça. É, fala, termina o que você estava falando e depois eu faço. Tá, é o seguinte, existe um negócio assim que parece que é muito fácil, né? Ó, vai acabar em 1 minuto essa reunião. Parece que é muito fácil equilibrar chakras e tal. Gente, o chakra você pode até equilibrar num certo momento, ou com agulha, ou com cristais, ou com reiki. Você vai equilibrar, mas é que nem uma homeopatia para a pessoa. Ela vem com um grau de consciência para que ela mude o comportamento, porque o desequilíbrio do chakra ele tem relação com o seu comportamento de vida, de alimentação e etc. Tudo que a gente vê na medicina chinesa, que desequilibra os órgãos, só que levado para o conceito dos chakras. Então, equilibrá-los não é só um reiki, um cristalzinho e tal, e aquilo, ele vai equilibrar na hora, vai trazer uma consciência e vai fazendo a pessoa mudar, mas isso vem conforme você vai tratando, não é assim, né? Se fosse assim, era fácil. Cobrava R$ 1.000, resolvia em uma, você pagava em 10 vezes, eu trabalhava uma vez só, estava ótimo. Mas é isso, é mudança de, entre outras coisas, de comportamento. Faz, Gabriela, vamos ver o que acontece. Você falou do hipertireoidismo, né? E no Isso. caso do Hashimoto, que é o oposto. Então, aí é um conceito da medicina chinesa, que aí é a falta do yang, falta de energia.
Geralmente, quem sofre com falta de energia na visão chinesa é o baço, que é o sistema digestivo, ou é o rim, tá? Então, se eles ficarem sem energia yang, energia de movimento, energia quente e de movimento, eles ficam sem função. A função vai ficando mais lenta, que é o hipotiroidismo, tá? Enquanto no hiper, a gente pensa mais no excesso do yang. Quem sofre com excesso de yang? Geralmente coração, né? Esse yang quente aí, e o fígado.